Um homem foi preso e 2 adolescentes apreendidos depois de assaltarem um posto de combustível na Candangolândia. O crime ocorreu por volta das 2 horas da manhã na madrugada desta quarta-feira. Os policiais encontraram os criminosos na Vila do Sossego, uma invasão localizada próximo à Candangolândia e o Núcleo Bandeirante. Com eles, a Polícia Militar encontrou um celular funcional do posto de combustível, os R$ 226 roubados de um frentista, além da faca utilizada no crime, um canivete e outros 3 celulares. Contra os 2 adolescentes, já existiam 2 mandados de busca e apreensão. Eles foram apreendidos e encaminhados para a Delegacia da Criança e Adolescente, enquanto Daniel Gomes Melo, que é maior de idade, foi preso e levado para a 21ª Delegacia de Polícia. O Ministério Público do DF entrou com uma ação na Justiça pedindo R$ 10 milhões em indenização por danos morais ao Banco Inter. A instituição é acusada de vazar dados pessoais de mais de 13 mil correntistas. Informações como número da conta, senha, endereço, CPF e telefone foram divulgados. Além disso, dados de quase 5 mil clientes de outros bancos que fizeram transações com o Inter também foram comprometidos. O caso foi em maio. Em nota, a instituição, que opera de modo 100% digital, disse que não vai comentar o assunto, mas a gente vai comentar esse assunto com o Cláudio Humberto, que está com a gente, de volta das férias. Muito bem-vindo, Cláudio Humberto, de volta, boa tarde. Agora, é uma situação que preocupa essa, né? Mas assim, pode significar uma mudança de atitude das autoridades, do Ministério Público e da própria Justiça. Eu não me lembro que o Ministério Público ou qualquer outra ação na Justiça tenha solicitado uma indenização desse vulto, né? Uma indenização tão importante. No Brasil, costuma-se condenar os bancos apenas muito, assim, de valores muito irrisórios, muito baixos, irrisórios mesmo, que faz com que até eles os estimule a continuar praticando ou deixando de tomar as providências que impeçam a prática de abusos, né? Os bancos, por exemplo, às vezes negativam os nomes dos seus clientes de maneira injusta, né? Recusa pagamento, cheques, enfim, provocam danos morais, alguns deles até irreversíveis, no cliente. Quando o cliente vai à justiça, o banco é condenado a pagar indenizações de 5 mil reais, de valores bastante reduzidos para o tamanho do dano que causaram. Quem sabe a partir de agora tenhamos uma nova concepção, né, no sentido de punir, como acontece nos países desenvolvidos. As punições são muito severas, pesam muito no bolso dos banqueiros, porque só dessa maneira eles vão ficar mais atentos e tomar providências para que os abusos não voltem a ser cometidos. E vamos falar da corrida presidencial. O PCdoB decide hoje se confirma o nome de Manuela Dávila como candidata do partido ou se fecha com o PT. E o PRB oficializa hoje o apoio a Geraldo Alckmin. Há 4 dias do fim do prazo para definições das chapas, uma situação inédita. A maioria dos candidatos ainda não tem vice. Os detalhes estão chegando com a Renata Dourado, já está com a gente por aqui. Muito boa tarde, Renata. Por enquanto, turno definido? Tá, Rodrigo, tem muita coisa indefinida. Não é só vice, não, né? Tem muita coisa indefinida e atípica nessa eleição. Muito boa tarde para você, para o Cláudio Humberto. Seja bem-vindo, Cláudio Humberto. Uma excelente tarde para todos que estão aí nos acompanhando. O fato é que os partidos têm até o próximo domingo para avaliar aí ou definir na convenção partidária esses nomes do candidato, do vice, das alianças aí, das paqueras, né? Dos partidos que realmente vão estar juntos ou não. E até o próximo dia 15 para fazer esse registro junto ao Tribunal Superior Eleitoral. Então, está em cima. Hoje é quarta-feira, tem até o próximo domingo. E há, sim, uma indefinição muito grande. Como a gente está dizendo, é uma eleição atípica, não só com relação à questão do vice, mas vários aspectos. Com relação a essa indefinição do vice, existem alguns fatores que podem ajudar a gente a compreender ainda o porquê disso. Por exemplo, o que está acontecendo? O vice, existe uma preocupação de que esse vice aí
seja alguém com algum nome envolvido em alguma falcatrua, seja na Lava Jato, em desvio de recursos. Então há essa preocupação, porque é óbvio que isso vai gerar um desgaste muito grande durante a campanha eleitoral. Então há essa preocupação na escolha desse vice. E tem um outro aspecto também, ou seja, tem pessoas que poderiam ser convidadas para assumir aí esse cargo de vice-presidente, mas que na verdade tem praticamente como certo, é claro que em política a gente nunca pode dizer que está tudo certo, uma reeleição, seja deputado, seja a senador, e aí vai correr o risco de um futuro incerto, de uma candidatura aí que não sabe se vai dar certo, abrindo mão dessa reeleição. Então tem esses aspectos aí. O que pode acontecer? Você pode ter uma coisa também atípica, é uma chapa onde o candidato a presidente e o vice seja do mesmo partido. Não é o ideal, mas isso pode acontecer. O presidenciável Geraldo Alckmin, o tucano, já disse que isso não vai acontecer, até porque ele tem o apoio aí do Centrão, tem várias possibilidades de ser um vice. Falar em Centrão, há uma possibilidade também de que esse nome seja definido hoje. As pessoas que fazem parte, os políticos que fazem parte do Centrão, aí eles vão se reunir para apontar aí um nome que pode ser do vice aí de Geraldo Alckmin. Mas é isso, Rodrigo, há uma indefinição muito grande. Realmente vamos ver aí até domingo o que vai ser definido diante desse quadro eleitoral. Obrigado, Renata, trazendo informações para a gente. Olha, o Brasil tem hoje 147 milhões de eleitores, não mil, como a gente falou, claro, há pouco. Portanto, 3% a mais que em 2014. A maior parte mulheres. Os dados foram divulgados agora há pouco pelo Tribunal Superior Eleitoral. E é para lá que a gente vai, ao vivo, com a Camila Lopes, trazendo mais informações para a gente. Muito boa tarde, Camila. Boa tarde, Orengo. Boa tarde a todos. Outro dado que foi divulgado aqui pelo Tribunal Superior Eleitoral é o que está relacionado ao aumento no número de pessoas que estão votando fora do país. 41% agora de eleitores brasileiros estão fora do país. São pessoas que podem votar apenas para presidente. A maior parte está nos Estados Unidos. Outro dado, algum já mais preocupante, é que demonstra a redução de 14% no número de jovens com idade de 16 e 17 anos, que é aquele voto opcional. Houve essa redução em relação a 2014. O tribunal não soube explicar o porquê dessa redução, até porque a estatística aqui é feita apenas pelos números, não é feita qualquer análise sociológica sobre esses números. E também houve um aumento de 239% no número de pessoas que fez aquela biometria, que consegue fazer a identificação digital no momento do voto. Lembrando que a maior parte das pessoas que também votam são pessoas com idade entre 45 e 59 anos. E, Orengo, a gente está aqui hoje no Centro de Divulgação das Eleições, é o local onde que ficarão os jornalistas durante todo esse período eleitoral. Aqui a gente tem acesso à internet, tem área de televisão, área também de rádio, impresso, tudo aqui para facilitar essa informação e, é claro, levar aquela informação cada vez mais pautada, cada vez mais apurada para o público. É isso, Orengo. Então, pelo jeito, hoje, agora começa a nossa corrida eleitoral. Nossa Copa do Mundo, né, Camila? Boa tarde, obrigado pelas informações. Cláudio Humberto, milhões de eleitores, aí 147 milhões. Agora o desafio dos candidatos é fazer com que esse eleitor vote, não fique em casa, né? Pois é, e o desafio da democracia brasileira é acabar com a obrigatoriedade do voto, né? O danado é toda essa gente, 147 milhões de brasileiros, serem obrigados a sair de casa para votar em alguns dos maiores estrupícios que já produzidos pela política brasileira, né? O que o Brasil precisa é assegurar o direito daqueles que não querem votar, se recusam a participar disso tudo. É claro que temos que participar, a mudança para melhor só é feita, depende do eleitor, né? Só é feita se o eleitor fizer boas escolhas, mas também o eleitor precisa ter o direito de não votar, por exemplo, em candidatos que atraiam vices. A gente viu aí, a Renata explicou, que até agora grande parte ou quase nenhum dos candidatos tem vice definido, né? Até porque, minha gente, não há nada mais inútil do que o vice. Vice serve para quê? O Brasil é um dos únicos países do mundo, ou dos últimos países do planeta, a adotar a figura do vice. Nós vimos agora recentemente, na semana passada, o presidente Michel Temer
viajou ao exterior, foi participar de um evento representando o Brasil na cúpula de países de presidentes do BRICS, que é aquele grupo de países em desenvolvimento, Brasil, Rússia, Índia e etc., China, um encontro importantíssimo para o Brasil. E aí o presidente viaja e assume o vice, no caso, a presidente do Supremo Tribunal Federal, que é na linha sucessória quem estava em condições de assumir. Por que isso, né? Isso é inútil porque, afinal de contas, o presidente, quando viaja, ele continua sendo presidente. Isso acontece em qualquer país do mundo. O vice-presidente americano não viaja quando o presidente norte-americano vai ao exterior. Na França, nem sequer tem vice mais, e os franceses fizeram muito bem de acabar com isso. O Brasil precisa acabar com isso. Os presidentes, os candidatos, os pré-candidatos a presidentes da República no Brasil não têm vice, porque não tem importância ter ou não ter vice. Vice não dá voto a ninguém. Vice pode até tirar votos, mas dar voto não dá. É de uma inutilidade total e serve apenas para a manutenção dessa regra boba, tola, absolutamente em desuso no mundo inteiro, que é o vice assumir o cargo quando o titular viaja. A rigor, o titular que viaja, os atos que ele assina lá fora deveriam ser anulados, porque, afinal de contas, quem está no exercício da presidência é outra pessoa. E a seguir, o governo volta a transferir parte dos recursos das loterias para o esporte e cultura. E a gente relembra aqui a novela que resultou nessa nova medida provisória logo depois do intervalo.